E a palavra do Senhor para nós meditarmos nesta noite encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, dos versos 1 até o versículo 12. Mateus 16, de 1 a 12. Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus, e para o experimentarem, pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondeu e disse-lhes: ao cair da tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. E quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, por não terdes pão, homens de pouca fé? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantas alcofas levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Fermento do mal. Olha, aquele grande médico e cientista e bacteriologista alemão, Robert Koch. Um certo dia ele descobriu um bacilo muito importante na vida humana. O bacilo de Koch, causador da tuberculose. E um dos biógrafos de Koch disse que, com muita vivacidade, aquele famoso cientista teve uma observação tremenda a respeito do que aquilo representava para a humanidade. Quando, primeira vez, no microscópio, ele observou a multiplicação dos micróbios. Onde havia um só bastonete, estava agora 2. E em pouquíssimas horas esse processo de multiplicação atingiu milhares. E Koch, que já conhecia o efeito trágico desses filamentos vivos no organismo, ao perceber agora que eles se multiplicavam assim aos milhares, ele teve num relance a visão clara dos perigos que corria a humanidade, que estava sujeito aos ataques de adversários desse tipo. Agora, meus queridos, se houvesse um aparelho assim, capaz de apresentar aos nossos olhos, em proporções muito aumentadas, as forças tenebrosas que atuam no nosso caráter. Se houvesse um aparelho capaz de apresentar aos nossos olhos, assim com lentes enormes, as forças caliginosas que atuam na nossa moral, na moral do ser humano. Se houvesse um aparelho capaz de
ser um microscópio de última geração e que aumentasse e apresentasse aos nossos olhos as forças densas e terríveis que atuam na alma do ser humano. Olha, com certeza o pavor que se apoderaria das nossas almas nobres seria muito, mas muito maior do que aquele que assaltou o espírito daquele grande cientista. Isso porque o mal se multiplica por toda parte. O mal está se reproduzindo, se propagando, está lançando tentáculos e as suas garras, procurando levar o homem de roldão até a degeneração completa do seu caráter e a destruição total da vida espiritual. O Senhor Jesus disse: acautelai-vos, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Acautelai-vos do fermento do mal. Olha, porque são muitos os meios usados pelo inimigo das nossas almas para nos atingir e atuar nos nossos órgãos sensoriais, principalmente. Muitas vezes o mal entra e penetra pelos olhos. Tenta não. Ele realmente, verdadeiramente, de fato, penetra. Haja visto o que aconteceu com o rei Davi, quando ele viu Batseba, cobiçou a mulher. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3. E aconteceu que à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era essa mulher muito formosa. Aí está a concupiscência dos olhos. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Então é bom a gente olhar melhor para as coisas construtivas. E muitos olhando, sabendo ver, sabendo enxergar, têm de fato construído o mundo. Alguém disse que é a melhor coisa que a alma humana pode fazer nesse mundo é ver alguma coisa. Olha, centenas de pessoas falam para uma que pensa. Porém, milhares de pessoas pensam para um que enxerga. Ver com clareza, olha, ver com clareza é poesia. Ver com clareza é profecia. Ver com clareza é religião. E isso tudo a um só tempo. Olha, durante séculos e séculos, homens e mulheres contemplaram o vapor que sai do bico da chaleira e apenas viram uma xícara de chá. E apenas James Watt, viu força, com capacidade de mover navios, viu força para movimentar trens, viu força para movimentar as indústrias do mundo todo. E sempre foi assim. Olha, 2 homens estavam olhando pelas grades da prisão, um que estava vendo lama e outro estava vendo estrelas. Muita gente vive pobremente porque não vê. Olha, no saguão do hotel da cidade de Araxá, em Minas Gerais, um viajante estava contando e afirmando que um certo fazendeiro daquela região ficou descontente com a sua propriedade agrícola, porque, segundo ele, havia nela grande quantidade de escamas prateadas. E essas escamas estavam estragando as enxadas dos trabalhadores, estavam estragando os arados, quando eles preparavam o solo para a plantação.
Então ele ficou desgostoso, ficou aborrecido com isso e vendeu a fazenda por um preço muito menor do que ela valia. Acontece, porém, que aquelas escamas prateadas eram lâminas finas de malacacheta que, bem exploradas, deram uma vasta fortuna aos novos proprietários. É isso aí. Aquele fazendeiro, não sabendo distinguir, não sabendo perceber, não sabendo ver, perdeu e teve um grande prejuízo. A verdade é que muita gente vive pobremente, vive de forma miserável, de forma lastimável, porque não chegam a descobrir os tesouros que estão ao seu alcance. Entretanto, uns olhando constroem ou deixam de construir um mundo. E o melhor mesmo, sabe? É olhando construir um caráter. É olhando construir uma vida, construir um edifício espiritual, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas o mal também pode entrar pelos ouvidos. E isso, olha, ocorre nas conversas inconvenientes, ocorre nas anedotas imorais, ocorre nas palavras de baixo calão, ocorre nas músicas mundanas, que muitas palavras delas ferem até os nossos ouvidos. Aliás, Voltaire disse que o ouvido é o caminho do coração. E Moody, na sua autobiografia, ele conta, olha, eu orei pedindo fé. E eu pensei que um dia a fé ia descer e me ferir como um raio. Mas a fé parecia que não vinha, não chegava. E um dia eu li, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Aí está. Ouvir coisas boas, ouvir coisas que edificam, que alimentam o nosso espírito, e nada melhor do que a palavra do Senhor para fazer isto. Mas, comumente, as coisas do mal entram pela língua. Olha, uma senhora pediu para a sua empregada que fosse lá no açougue e trouxesse o melhor pedaço de carne que ela encontrasse. A empregada foi e trouxe uma língua. Depois de alguns dias, ela voltou a pedir para a empregada que trouxesse um bocado, um pedaço de carne, o pior possível, o mais ordinário, que seria dado para o cachorro. Sabe o que ela trouxe? Uma língua. Aí a patroa protestou, mas como? Você me traz sempre uma língua para o melhor e para o pior? Como se explica isso? E aquela empregada, que na verdade era uma pessoa bem-humorada, disse, olha, a língua pode ser a melhor coisa do mundo, como pode ser a pior. Se ela é bondosa, nada há que seja melhor. Mas se for maldizente, nada há que seja pior. Por isso que Tiago diz lá na sua carta, no capítulo 3, versos de 8 a 10, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens, que são feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem a bênção e a maldição. Quer ver alguns pensamentos sobre língua? Geralmente o primeiro parafuso que fica frouxo na cabeça do homem é aquele que controla a língua. A língua, por ser um órgão úmido, é o lugar propício às escorregadelas. A língua mata mais homens do que a espada.
Não permita que a sua língua corra diante do seu pensamento. A língua afiada é a única lâmina que se torna cada vez mais aguçada à proporção que se aumenta o seu uso. Mas o mal geralmente encontra-se também no nosso ser. Encontra-se dentro de nós, aqui dentro, no nosso interior. Nos impulsos pecaminosos e não raramente em outros sentidos do nosso corpo. E olha, se não houvesse elementos na própria natureza que se contrapusessem à ação destruidora dos micróbios, a humanidade já estaria aniquilada. Se não houvesse elementos na própria natureza que fossem contrários a essa ação destruidora dos micróbios, a humanidade já estaria destruída, já estaria exterminada. Mas existem esses fatores numa luta constante contra os germes da destruição. E felizmente, queridos, acontece o mesmo no mundo moral. Dentro da própria natureza humana, tantas vezes atacada e vencida pelo mal, há dínamos e dinâmicos fermentos do bem. E nós devemos nos afastar do fermento dos fariseus, dos saduceus, e nos afastarmos do fermento do mal, e devemos nos aproximar e nos utilizar do fermento do bem. Fermento do bem. Eu estava lendo a respeito de um dos grandes escritores que o mundo já viu, que foi Dante Alighieri, autor da Divina Comédia. E ele fala a respeito de Mona Tessa, que foi uma criada no palácio dele. E como na Divina Comédia ele coloca essa Mona Tessa como a encarnação de todas as virtudes. Não sei quem já leu a Divina Comédia, que alguém já leu? Ninguém leu? Nem eu. Também não li. Mas li a respeito do que aconteceu com essa Mona Tessa. Então essa mulher, quando terminava o seu trabalho, ela ia para as favelas, lá de Florença, e cuidava dos pobres que estavam adoentados. E como o palácio de Dante era muito grande, tinha muitos quartos, ela pediu permissão para usar 2 quartos vazios. E Dante consentiu. E quando ele foi ver o que estava acontecendo, ele encontrou os 2 quartos que ele tinha permitido que ela usasse, cheio de doentes pobres. E ela sustentava aquela gente com seu salário. E Dante, então, ficou comovido. E disse que aquele trabalho era de Deus. E falou para ela: eu vou te ajudar. Então ele construiu um pequeno hospital e colocou aquela mulher na direção do hospital. E dali nasceu o primeiro hospital da pobreza de Florença, e dura por séculos até os dias de hoje. Mais de 700 anos foram passados. E hoje aquele é o maior e o mais bem equipado hospital da cidade. E na parede, no saguão de entrada, há um baixo relevo com a figura de uma mulher bondosa com uma touca de criada na cabeça. Muita gente ignora, mas aquela mulher que estava retratada ali era a figura de Mona Tessa. Olha, assim como Robert Koch, médico, cientista, descobriu o bacilo que leva o seu nome, o bacilo de Koch, um outro médico, cientista e bacteriologista chamado
Alexandre Fleming, descobriu o remédio que exterminou com a tuberculose no mundo. Bem como acabou também com a maioria dos processos de infecção. A penicilina foi o primeiro antibiótico. E agora eu quero dizer que, da mesma forma também, o maior de todos os médicos, o maior de todos os cientistas, o maior de todos os bacteriologistas já conhecidos, que foi Deus. Ele produziu um remédio. Ele produziu um fermento que extermina, que acaba com as forças do mal. O fermento do mal. O fermento se chama Jesus Cristo. Tomou, fica curado. Mas tem muita gente nesse mundo que ainda não tomou esse remédio, sabe? Muita gente que ainda não tomou esse medicamento. E é exatamente por isso que o mundo está do jeito que está hoje. Porque o fermento do mal se prolifera por toda parte. E o nosso mundo está podre, está apodrecido. Veja o que está acontecendo no mundo hoje. Nem precisa ir lá para o mundo, veja aqui o Brasil como é que está. Agora que você não seja uma dessas pessoas que ainda não tomou o remédio. Se tem alguém aqui que ainda não tomou o remédio, esse remédio que transforma a vida, que transforma a alma, que transforma o caráter, que transforma a personalidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Este fermento precisa ser tomado para transformar a vida, porque a vida é a coisa mais preciosa que nós temos. Se alguém perguntar para você qual é a coisa mais preciosa que você tem, você só pode responder: é a minha vida, é a minha alma. Porque para onde ela vai, é que vale. Porque ela pode ir com Deus eternamente, ou vai para a perdição eternamente. Então, se você ainda não tomou esse remédio, é preciso tomar. E para isso é preciso tomar o remédio. Há alguém aqui que quer tomar esse remédio?